Pep Talk. Olá, seja muito bem-vindo ao Pep Talk, o podcast onde a ciência encontra o bem-estar. Eu sou Felipe Chalupe, fundador da PeptiPure, e é uma grande alegria estrear este projeto com você. Aqui vamos explorar o mundo dos peptídeos bioativos, suplementação, longevidade, beleza e saúde, sempre com base na ciência e em conversas com os maiores especialistas. E para começar com o pé direito, o nosso primeiro episódio traz um tema que está em alta: peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado. Mais que um suplemento estético, este produto vem apresentando efeitos surpreendentes em áreas como regeneração de tecidos do corpo, imunidade e envelhecimento saudável. E especialmente hoje, tenho o prazer de apresentar nosso primeiro convidado, o professor Dr. Rodolfo de Paula Vieira, um dos principais nomes da ciência aplicada à nutrição e saúde no Brasil. Ele é doutor em imunopatologia pulmonar pela USP e atua como professor titular da Unievangélica, onde lidera pesquisas inovadoras na área de imunologia, biotecnologia e, mais recentemente, colágeno e sua ação sistêmica no corpo. Em sua jornada científica, o professor Rodolfo já publicou mais de 200 artigos científicos em revistas internacionais e está ranqueado como top 3 no Google Scholar. E mais especificamente, o professor Rodolfo é responsável pela definição dos protocolos dos estudos sobre os efeitos do PeptiPure, em destaque para a descoberta sobre o impacto positivo de marcadores imunológicos como o TGF-beta e a proteína cloto, descoberta que está diretamente ligada ao envelhecimento saudável. Professor, seja muito bem-vindo ao Pep Talk. Um prazer ter você aqui. Muito obrigado pelo convite para participar, aí do canal e falar desse tema aí tão relevante que tem levantado muitas dúvidas aí no meio da população em geral. Muito bom, professor. Muito obrigado. E para começarmos, você poderia nos contar um pouco sobre sua trajetória científica e como surgiu seu interesse pela interface entre imunologia, bioativo e envelhecimento saudável? Então, é bastante interessante porque desde a minha graduação, eu comecei a fazer iniciação científica já no meu segundo ano da graduação. E eu brinco que desde esse período do meu segundo ano da graduação, eu brinco que o vírus da pesquisa entrou em mim e só proliferou e só cresceu. Então, desde esse período, eu comecei a ficar direto no laboratório. Então, foi meu segundo, terceiro, quarto ano de faculdade. Terminando a universidade, eu já ingressei diretamente no mestrado. Foram mais 2 anos no mestrado. E na área de fisiologia, farmacologia, trabalhando com patologia hepática na época. E depois fui fazer o doutorado na Faculdade de Medicina da USP, no Departamento de Patologia. E meu trabalho foi com imunopatologia, com suplementos alimentares, e com exercício físico também. E aí foi aprofundando, eu fiz o primeiro pós-doutorado na Faculdade de Medicina da USP também. E aí saí para ir para a Alemanha para fazer um segundo pós-doutorado e a princípio para ficar 1 ano. E desse 1 ano acabei ficando 3 anos na Alemanha, onde na verdade eu acabei fazendo 2 pós-doutorados. E nos últimos 6 meses que eu estava lá, inclusive como professor assistente do Departamento de Epidemiologia, e no penúltimo ano, na verdade, como pesquisador e cientista convidado do Departamento de Epidemiologia da Universidade de Freiburg, na Alemanha. Então a trajetória acadêmica foi mais ou menos por aí. Então eu retornei ao Brasil em 2012. Então já temos aí praticamente 13 anos que eu retornei ao Brasil. E desde que eu retornei ao Brasil, acho que coisa de 1 ano depois que eu retornei, consegui um projeto de pesquisa muito grande junto à FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Um projeto de quase 3 milhões de reais. Foi o maior projeto de jovem pesquisador da história da FAPESP, onde me deu condições de montar um laboratório, que era meu sonho, ter um laboratório de ponta, onde eu podia ter estudos ali, desenvolver estudos ali, desde estudos com células, com animais de experimentação e também estudos clínicos, com voluntários, com pessoas, com atletas, com pacientes também. Então eu tive essa grande oportunidade. Eu sou muito, muito grato à FAPESP por ter me dado esse apoio, que me proporcionou montar esse laboratório, onde eu trabalho desde a cultura de células, com os animais, e também estudos clínicos com seres humanos. Muito bom. E essa sua trajetória acadêmica já são quantos anos?
Então, foram 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado, 3 anos de doutorado, né? E mais 3 anos e meio praticamente de pós-doutorado, né? Em termos de formação acadêmica, né? Então, foi um período muito bom, né? Aproveitei demais, né? Esse período todo de formação, né? E a gente brinca que em pesquisas a gente está sempre se formando, né? Porque se a gente for olhar a velocidade com que a ciência evolui hoje, se a gente entrar na principal base de dados científica do mundo, que é o PubMed, né? A gente, por exemplo, colocar a palavra câncer. Hoje dá mais de 500 evidências de novos estudos sobre câncer por dia. Então, assim, é humanamente impossível você falar assim, poxa, eu quero ficar atualizado. Então, é uma dificuldade realmente muito grande, porque dependendo do tema, principalmente, mas assim, é um crescimento muito absurdo dentro da área de imunologia, que é o que eu atuo mais, né? É um volume de informações assim, realmente muito grande. Né? Então, por isso que eu falo que a gente está sempre em formação. Né? E antigamente, quando eu comecei a fazer pesquisa, durante a graduação, ainda como aluno de iniciação científica, os artigos científicos não estavam todos disponíveis numa base de dados científica, onde você clicava e 90% dos artigos abriam automaticamente. O que a gente tinha que fazer? Era muito engraçado, entre aspas, porque a gente tinha que comprar uma fotocópia. Então, tinha a BIREM lá em São Paulo, vinculada à Unifesp, né? A Biblioteca Virtual em Saúde lá, vinculada à Unifesp, que a gente mandava um pedido para lá, né? E pagava uma taxa simbólica, na verdade, um valor bem simbólico, quase que para eles imprimirem o artigo para você, colocar num saquinho tipo daquele zip, fechar e te enviar via correios. Né? Então, você ficava ali uma semana, um pouquinho mais, às vezes, dependendo de onde a pessoa morasse, para ter acesso a um artigo. E se você quisesse, você tinha que comprar um por um. Então, assim, isso em 98, 99, né? Ainda era assim. Então, se a gente for comparar com a facilidade que a gente tem hoje de simplesmente clicar, né, e abrir um artigo na íntegra ali para a gente, né, em coisa de segundos, né? Por isso também é um dos motivos pelo qual a ciência tem crescido, né? Tem crescido muito. Muito bom. E a sua relação ou o seu envolvimento com o mercado de suplementos, ele surgiu de que forma, né? Porque ali na sua biografia fala bastante sobre imunologia, suplementação, envelhecimento saudável, né? Com todas essas pesquisas em relação ao colágeno. Então, como que surgiu essa relação e esse interesse por essa área específica? Então, na verdade, ele surgiu porque eu sempre fui praticante de esporte, né? De algumas modalidades e sempre tinha a questão da suplementação. Então, sempre eu passei a me interessar, na verdade, por conta disso. Né? E com o decorrer do tempo, quando eu comecei a fazer iniciação científica, depois mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu comecei a explorar muito mais, não só a questão da suplementação, de suplementos alimentares, voltados para performance esportiva, mas principalmente em relação à saúde. Né? E aí eu comecei a despertar, porque, poxa, se um suplemento muito conhecido, Whey Protein, por exemplo, aumenta a massa muscular, ajuda a recuperar a musculatura e aumentar a massa muscular do atleta, e para o idoso, que perde muita massa muscular, e para o paciente com câncer, que perde ainda muito mais massa muscular. Né? Então, e diferentes outras doenças que também levam à perda de massa muscular. E isso começou a me despertar, na verdade, desde a iniciação científica, e eu comecei a pensar em projetos de pesquisa que pudessem associar a suplementação, não só em relação à questão da performance esportiva, mas também da saúde, de uma maneira geral. Tanto da saúde, depois também com a estética e por aí vai. Muito bem. E acompanhando essa sua trajetória, dá para notar que o colágeno se tornou um foco importante em seus estudos mais recentes. O que chamou a atenção em específico em relação aos peptídeos e essa relação com a ciência? Então, primeiro que se a gente for olhar, né, antes era só colágeno integral. E era vendido como suplemento. E aí, poxa, surgiam inúmeras dúvidas e questionamentos. Será que funciona? Porque é uma proteína, se ela estiver íntegra, né, na sua forma integral, ela vai ser digerida e vai liberar os aminoácidos que tem que liberar e acabou a conversa por aí. Né? Não tem nenhuma, entre aspas, nenhuma ação diferenciada nesse sentido. E aí depois começou até chegar no colágeno hidrolisado, até chegar nos peptídeos do hidrolisado de colágeno, que é onde você tem uma molécula com peso molecular ainda menor, né? E na verdade, assim, uma das coisas que me despertou foi o seguinte, particularmente em relação ao colágeno. Durante o meu doutorado, né, de 2004 a 2007, lá na Faculdade de Medicina da USP,
eu estudava muito remodelamento pulmonar, né? O que é o remodelamento pulmonar? É literalmente o que o nome quer dizer, é remodelar. E só que quais são as características desse remodelamento? Uma das principais características desse remodelamento na asma, na DPAC, na enfisema pulmonar, na fibrose pulmonar idiopática é justamente o acúmulo de fibra de colágeno. E não se entendia direito. A única coisa que se sabia na época é que para se ter esse acúmulo tinha que começar a ter aumento da degradação do colágeno pulmonar. Começava a degradar o colágeno pulmonar e aí disparava um mecanismo que não se sabe até hoje muito bem exatamente como é o mecanismo molecular disso. E aí, com essas quebras, inúmeras quebras de colágeno, das fibras de colágeno em diferentes regiões dos pulmões, começou a perceber-se o quê? Que as pequenas moléculas que eram derivadas da quebra do colágeno, apareceram alguns estudos muito inovadores, mostrando que elas eram as responsáveis por estimular os fibroblastos nos pulmões para que esses fibroblastos produzissem mais colágeno. Olha que doido isso. Quebra colágeno por um processo inflamatório e um estresse oxidativo e liberação de metaloproteases, que são enzimas especializadas em quebrar diferentes tipos de moléculas de colágeno. Então, tanto as moléculas do estresse oxidativo, que não é nem o termo tão correto para se usar, né, que é desbalance redox, que é o mais correto, diminuir a defesa antioxidante, aumentar os oxidantes, e isso vai quebrar as fibras. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, poxa, então essa ideia de que os peptídeos do hidrolisado de colágeno podem ter uma ação para estimular a produção ou a reprodução de colágeno não é tão louca, porque isso já tinha sido identificado do ponto de vista patológico em doenças pulmonares. Eu falei, então isso pode ter algum fundamento. E aí foi quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, né? Primeiro a gente foi fazer um primeiro estudo para ver se se os peptídeos do hidrolisado de colágeno realmente ativavam alguma célula de alguma forma, porque se uma substância, seja ela qual for, não ativar a célula, ela não é bioativa. Eu brinco que ela é morta-ativa. Ela é biodesativa. Biodesativa. E aí era bem interessante isso, porque, poxa, a gente fez o primeiro estudo, né, com o peptídeo hidrolisado de colágeno e a gente encontrou que ele foi capaz de ativar tanto o fibroblasto da pele humana quanto o queratinócito da pele humana. Então, isso já foi, vamos dizer assim, isso nos deu a liberdade e o conhecimento de dizer esses peptídeos do hidrolisado de colágeno realmente são bioativos, porque eles ativaram células. E a partir daí, então, a gente começa a construir todo um conhecimento através de diferentes experimentos, de diferentes projetos de pesquisa, para entender qual é a relevância, ou qual pode ser a relevância dos peptídeos do hidrolisado de colágeno em diferentes órgãos e tecidos. Não só pensando em cabelo, em pele, né, em articulação, em tendão, que é muito batido pela mídia, né, a questão do uso de colágeno de uma maneira geral nesse contexto, para esses contextos, mas também para outros contextos. E esse estudo, se eu me lembro bem, ele foi pioneiro, ele foi realmente um estudo bastante inovador no ponto de vista científico, porque não havia nada publicado com essas características, com esse protocolo, com essa constatação. Isso, com essa constatação. Então, todos os estudos que tinham até o momento com colágeno hidrolisado ou com peptídeo de hidrolisado de colágeno, né, eles levantavam muitas dúvidas, porque não existia essa comprovação. Né? Então, poxa... E nós estamos falando agora, 2022 para cá. Entendeu? Então, assim, é interessante isso. Então, assim, isso também levanta para a gente um cuidado que eu acho que todo mundo que é interessado na área de suplementação, seja um profissional ou seja um consumidor final, né, prestar bem atenção, como você acabou de ressaltar, né, isso realmente faz todo sentido, porque, poxa, se a primeira constatação de que os peptídeos hidrolisados de colágeno são realmente bioativos, e as empresas que faziam todo o marketing antes disso? Então, assim, isso nos chama a atenção para começar a prestar bastante atenção, né, quando houver, mesmo para o consumidor final, né, poxa, eu estou ouvindo que isso aqui faz bem para isso, vai me ajudar nisso, vai me ajudar naquilo. Né, existem mecanismos hoje. O PubMed, que eu citei, que é a principal base de dados científica mundial, ele é aberto. Qualquer pessoa pode entrar lá, http://nih.nlm.gov, certo? Esse é o site, qualquer pessoa pode acessar.
né? Não precisa ter nenhuma licença especial, não precisa pagar nada para ter esse tipo de acesso ao PubMed. E você põe lá as palavras-chave, põe colágeno hidrolisado, e você pode ir mesclando lá colágeno hidrolisado e skin, né? Hydrolyzed collagen skin, por exemplo, tem que colocar em inglês, né? E aí, poxa, qualquer pessoa pode ter acesso a isso e fazer um estudo fazer uma investigação. Fazer uma né? investigação. Poxa, será que o que está sendo apontado nessa propaganda é realmente real? Né? Então, assim, é bem interessante isso. Então, assim, a ciência vamos chamar assim, que a ciência real do colágeno, ela está só começando. Né? E quando nós publicamos esse artigo em 2022, teve algumas revistas de estética no mundo, né, da área de estética principalmente, que se aproveitaram no bom sentido disso, publicaram várias matérias a respeito de finalmente foi provado que funciona, que é bioativo, que estimula o fibroblasto, que é a célula que produz colágeno no nosso corpo, a produzir mais colágeno e tal. Né? Eu cheguei a receber e-mails de grandes players, aí, de grandes indústrias aí, de outros países que trabalham com colágeno, perguntando se eu poderia reproduzir o estudo com o produto deles, e por aí foi. Foi assim, realmente um boom esse estudo que nós publicamos aí em 2022, se eu não estou enganado, na revista Nutrients. E foi ele que trouxe a base e a motivação para dar sequência e continuar, evoluir para os estudos clínicos, com pacientes, com constatações ali também bastante importantes e interessantes. Sim. E aí a gente tem uma novidade muito grande, né? Nós fizemos um estudo clínico grande, um estudo clínico randomizado com 160 mulheres, 40 em cada grupo, foram 4 grupos. Né? Um grupo controle, um grupo colágeno Vesol, com 2,5 gramas por dia, um grupo do colágeno PeptiPure 2,5 gramas também, e um outro grupo com colágeno da PeptiPure com a dose de 10 gramas por dia. E ali nós observamos o quê? Poxa, os peptídeos realmente, isso aí com o objetivo, esse estudo em mulheres de meia idade, né, de 38 a 53 ou 54 anos, eu não me lembro exatamente agora. Mas o que foi interessante? Poxa, diminuiu o número de rugas? Não. Agora, o que foi interessante? Nós utilizamos uma metodologia que eu usava lá no doutorado para fazer análise micrométrica de deposição de colágeno nos pulmões. E eu usei essa técnica de análise de imagem, com um software específico de análise de imagem, para fazer a detecção micrométrica do tamanho das rugas. Então, a gente contava, o programa que nós utilizamos ajudava, a gente fazia a contagem do número de rugas na região periorbicular, na região ali dos olhos, né, ao redor dos olhos, mas a gente usou essa mesma técnica que é utilizada para análise até de tamanho de célula, esse tipo de coisa, nós utilizamos essa mesma técnica, né, adaptamos essa técnica para análise do tamanho, do comprimento em micrômetros das rugas. Então, assim, não diminuiu o tamanho de ruga, a quantidade de rugas, mas diminuiu o tamanho das rugas. E isso por um período de somente 3 meses de suplementação. Isso vale a pena ressaltar. De novo, o que vai acontecer se fosse esse estudo por 6 meses, 9 meses, 1 ano? Não sei. Não sei se iria melhorar muito mais, não sei se iria estabilizar, não tenho ideia. Agora, o que é surpreendente, realmente é surpreendente você ter uma diminuição da área de rugas, né, no caso, o comprimento dessas rugas, com um período de somente 3 meses de suplementação, né, com o peptídeo de hidrolisado de colágeno. Então, teve mudança também em relação à oleosidade da pele. Agora me pegou, não lembro se era de oleosidade ou hidratação. Foi um dos 2 parâmetros, ou hidratação ou hidratação. De hidratação, que também melhorou, né? Na oleosidade não. E foi muito interessante porque se a gente parar para pensar em termos de hidratação, o que acontece? A gente tem uma reação ali com os próprios aminoácidos, as cadeias de aminoácidos que estão sendo formadas. Né? Se eu tenho molécula nova de colágeno, por exemplo, sendo formada, isso vai atrair, de certa forma, mais água ali para o local. Tá? Então, isso também é uma questão bastante interessante. Né? E isso me leva a pensar principalmente em aplicação de peptídeo hidrolisado de colágeno para grandes queimados, para queimaduras. Tá? Então, isso é uma coisa que, como eu disse agora há pouco, tipo assim, essa pesquisa, a descoberta do estudo, através do estudo in vitro, começou a levantar várias hipóteses, foi para o estudo clínico e foi abrindo novas
novos horizontes para a pesquisa com o peptídeo hidrolisado de colágeno. Eu lembro muito bem uma vez que você me falou, um bom estudo ele responde as perguntas que estão sendo propostas, porém ele traz novas perguntas para você continuar avançando e aparentemente foi exatamente o que aconteceu, porque teve uma relação direta dos marcadores genéticos, biológicos, do estudo in vitro para o estudo clínico, né, além da questão estética e visual, através dessa técnica aplicada, de total correlação entre os dois, entre os dois estudos. Por exemplo, né? Então, realmente demonstrando eficácia. Porque no estudo in vitro, né, a gente teve aumento de fatores de crescimento. Né? E esses fatores de crescimento são as proteínas, né, chamadas de fatores de crescimento, que estimulam o fibroblasto a produzir mais colágeno. E no caso do estudo com as mulheres, o que foi muito interessante é que o nível desses fatores de crescimento estavam aumentados no sangue dessas mulheres após os 3 meses de suplementação. Então, do ponto de vista de sinalização molecular, a mesma molécula que foi sintetizada, produzida ali, né, pelo fibroblasto e pelo queratinócito in vitro, aconteceu a mesma coisa, houve uma translação, a gente chama de estudo translacional, houve uma translação específica ali para o estudo clínico, né, o que reforça muito os achados, né, porque nem sempre aquilo que a gente encontra no in vitro se reproduz no organismo integrado como um todo, e nesse caso a gente observou isso, então isso é bastante importante. Né, então, a suplementação, né, além de ter aumentado os níveis de fatores de crescimento que estimulam os fibroblastos tanto a proliferar quanto produzir mais fibras de colágeno, né, mais colágeno, houve também uma questão muito interessante que foi a questão da proteína cloto. Essa proteína cloto ela foi descrita há uns 23 anos atrás, descoberta nos rins, e ela é considerada um marcador, um biomarcador de prognóstico de doença renal crônica. Então, a doença renal crônica, com o passar dos anos, né, ela evolui para um processo de fibrose renal, que é irreversível. E o que se observou em vários estudos no mundo inteiro? Que quando os níveis de cloto sanguíneo da pessoa eram baixos, até de cloto urinário, o prognóstico era pior, era maior inflamação nos rins, né, maior morte celular nos rins, né, e tinha um processo de fibrose que era acelerado ali. E aí o que acontece? Essa proteína cloto, existem inúmeros, mas na verdade são um pouco mais de 1000 estudos, né, a gente pode conferir isso lá no PubMed, provando o efeito dela anti-inflamatório, efeito antifibrótico, antioxidante, anticancerígeno, e tem mais um agora que é o anti-inflamatório, antifibrótico, antioxidante, anticancerígeno, e tem mais um que deu um branco aqui agora. Certo? Aí o que acontece? Essa proteína cloto, então, aí anti-envelhecimento. Anti-envelhecimento. Isso, tá? Que era a quinta propriedade. É isso. Então, olha só que interessante. A gente observou que a suplementação com peptídeos hidrolisados de colágeno aumentou muito significativamente a síntese e a liberação de cloto, né, na circulação dessas voluntárias, dessas mulheres. E aí você fala, Rodolfo, qual é a implicação disso? A implicação disso, como eu falei, ela tem 5 propriedades. Né? A última que eu esqueci de falar, que é anti-envelhecimento, né? No contexto do estudo clínico que foi realizado em relação à ruga, marcas de expressão, né, é a mais importante. É a mais importante. Talvez seja a mais importante. Então, assim, eu estou, na verdade, muito empolgado com isso, porque, assim, eu já fiz estudo com glutamina, com BCAA, com whey protein, com vários outros, com creatina, vários estudos com creatina, né? E o que chama a atenção? Poxa, eu tenho um suplemento que é peptídeo hidrolisado de colágeno, que está estimulando o organismo da pessoa a produzir mais cloto. E essa produção é sistêmica, a gente dosou isso no sangue. No sangue, certo? E esse sangue com mais cloto vai passando pelo corpo inteiro. Do ponto de vista fisiológico, a cada 1 minuto, todo o sangue que a pessoa tem, 4, 5, 6, 7 litros, seja independente, isso varia de acordo com
a altura, a estatura e com a massa corporal da pessoa, ele percorre o corpo inteiro. Então, a cada 1 minuto, todo o sangue que a pessoa tem passou pelo corpo inteiro dela. Então, você imagina assim, você tipo, vai passando cloto ali, como se fosse uma roda ali. Cara, esse cloto ele não vai agir só na pele. Ele vai agir na articulação, ele vai agir no tendão, vai agir no rim, no fígado, nos neurônios, né? Ele vai agir em tudo. Então, assim, essa descoberta, né, do estudo clínico que a gente tem um estudo clínico que está submetido em avaliação numa das melhores revistas de dermatologia do mundo, poxa, é muito empolgante para mim como pesquisador querer estudar esses peptídeos especificamente, no caso do PeptiPure especificamente, né, que é o que a gente acabou provando, né, que, poxa, ele tem muitas aplicações. Né? Então, poxa, eu posso fazer um estudo com paciente oncológico, eu posso fazer com idoso, eu posso fazer com diabético. Você vai falar, por que diabético? Né? Poxa, se eu pegar o paciente renal crônico, porque o diabético ele tem a nefropatia diabética, que nos estados mais graves você tem ali, e aí você começa a pensar, poxa, do ponto de vista proteico, esse é o grande desafio da nutrição aplicada, por exemplo, ao diabetes e a doença renal crônica, a nefropatia diabética. Poxa, existe um conflito, né? Tem eu preciso subir proteína desse paciente. Só que se eu subo proteína, eu sobrecarrego o rim. Só que eu estou falando de uma proteína que é, entre aspas, né, na verdade, pré-digerida. Onde eu tenho di, tri, polipeptídeos, aminoácidos livres, decorrentes desse produto, no peptídeo hidrolisado de colágeno. E aí eu fico pensando que, poxa, será que esses peptídeos hidrolisados de colágeno vão ser melhor tolerados e vão sobrecarregar menos os rins desse paciente, por exemplo, com doença renal crônica ou nefropatia diabética, ou você pega um paciente de DPOC que também já tem normalmente um comprometimento também renal, né? Então, assim, e aí por que eu estou falando isso? Porque se eu dou, entre aspas, tem um mecanismo para induzir aumento de cloto, esse cloto vai preservar os rins. Isso o cloto foi descoberto nos rins. Então, tem uma relação muito interessante para ser estudada. Então, assim, abriu um mundo novo para a gente em relação a estudar os efeitos dos peptídeos hidrolisados de colágeno, né, em inúmeros parâmetros. Né? Então, por exemplo, atividade física. Atividade física aumenta os níveis de cloto? Aumenta bastante. Numa única sessão, nós fizemos um estudo. Nosso estudo foi o segundo estudo no mundo, publicado na revista mais importante da área de exercício do mundo, que é o British Journal of Sports Medicine, a revista com o maior fator de impacto na área de ciências do esporte, né, mostrando que uma única sessão de exercício aeróbio máximo na esteira, em 20 minutos, foi capaz de subir, eu não me lembro de cabeça agora quantos %, mas foi significativo o aumento de cloto, né, com uma única sessão. Antes desse estudo nosso, tinha um estudo de um grupo norte-americano que fez sessões de exercício livres 2 vezes por semana com mulheres pós-menopausa, que classicamente tem aumento da rigidez dos vasos sanguíneos, né, aumento da rigidez dos vasos sanguíneos, que é a diminuição da complacência vascular, o termo correto. Né? E aí, com 6 meses, eles dosaram cloto antes e depois dos 6 meses de atividade, fazendo atividade 2 vezes por semana. E ao final de 6 meses, elas tinham menor rigidez vascular e níveis mais altos de cloto. E na teste estatístico de correlação, o aumento do cloto se correlacionou com a diminuição da resistência vascular. Então, tinha esse estudo, nós fizemos esse outro, e agora já tem vários outros estudos na literatura com atividade física. Então, eu fico imaginando, inclusive, o seguinte: poxa, se eu quero estimular a produção de cloto pelo meu organismo, imagine então, o que será que pode acontecer se eu colocar atividade física mais a suplementação com peptídeo hidrolisado de colágeno? Entendeu? Se um aumentou X, o outro aumentou X, será que eu vou ter 2X, 3X? Como é que vai ser esse efeito sinérgico do exercício? Mais um é 2 ou é 3? Isso, entendeu? Então, a gente abriu muitos campos, entendeu? Muitos campos mesmo para a gente investigar isso, e espero que a gente tenha bastante fundos. Bastante apoio. Bastante apoio financeiro para
para seguir dar com essas sequência. pesquisas todas. Então, esse estudo ajudou até a elevar esse conceito, esse jargão colágeno, beleza de dentro para fora, levou para a saúde de dentro para fora, né? Vai Sim. muito além da beleza. É um pouco que eu falo da vocação do PeptiPure, né? Não é só a beleza que a gente está buscando, a gente está buscando a saúde, o bem-estar, ajudar as pessoas, pacientes, né? E eu acho que esse estudo abriu realmente essa porta, Sim. esse caminho para a gente investigar ainda mais. Sim, com certeza. Bom, uma das perguntas que um dos questionamentos que eu sempre recebo é a relação de whey e colágeno, né? Poderia falar um pouquinho, fazer um comparativo, vantagens e desvantagens, o que você entende, quando usar um, quando usar outro, por quê ou não? É um pouco fora do Então, o whey, né, ele, como suplemento, né, a proteína do soro do leite, seja ela concentrada, seja ela isolada, seja ela hidrolisada, ela já existe há mais tempo do que o colágeno hidrolisado, né? Eu não sei te precisar exatamente quanto tempo agora de cabeça, mas já tem mais tempo. E nesse contexto, o que acontece? Poxa, existem muito mais estudos sobre o whey protein, a quantidade de estudos é muito maior do que com o colágeno enquanto suplemento alimentar. Enquanto colágeno em processos patológicos, tem muito mais estudos. Mas nós estamos falando do colágeno como suplemento alimentar. Então, a quantidade de evidências de efeitos, tanto positivos quanto negativos do whey, é muito maior do que do colágeno, né? Como a gente falou, em 2020, até 2022, antes do estudo que nós realizamos, tipo assim, ninguém sabia se o hidrolisado de colágeno era bioativo ou não, né? Tinha algumas empresas que chamavam de bioativo, mas era no achismo, era e por aí vai, né? A gente não precisa nem entrar muito em detalhe, né? E aí, o que é interessante disso? Poxa, se eu pegar o whey protein, o perfil de aminoácido é diferente, certo? O perfil de aminoácidos é diferente do perfil de aminoácidos do colágeno. Então, em relação à glutamina, em relação aos aminoácidos de cadeia ramificada, BCA, né, que é a valina, leucina e isoleucina, né? Então, assim, só que o que acontece? Uma coisa, e isso eu quero fazer questão, agora eu lembrei de um negócio muito legal aqui. Quando eu treinava musculação, porque eu queria competir, quando eu comecei a treinar musculação com 15 anos de idade, há 30 anos atrás, eu comecei a treinar porque eu queria competir. E eu tinha um potencial genético legal, cresci bastante, com 1 ano de treino, estava já grande e tal, e foi indo. Na época, o que se vendia? Não tinha whey protein. Tinha albumina, clara do ovo em pó, que não era só clara, sempre vinha um tanto de gema junto, não tinha como separar. Tinha o caseinato de cálcio, cálcio, que era do leite também. Do leite. Certo? Que muita gente tinha uma intolerância absurda para digerir aquilo, era terrível. Né? Você misturava albumina com caseinato, rapaz, você tinha que colocar tinha um efeito bomba, né? Só que o que se vendia na época que era o elixir? Era o aminoácido líquido. Então tinha lá Aminoliquid 2222 da Optimum Nutrition, tinha Aminofuel da Twin Lab, né? Então, estou resgatando os negócios aqui. Então, aí você imagina, e você olhava lá no rótulo, do que era feito aquilo? Era colágeno. Colágeno talvez quebrado, sabe lá Deus de que forma naquela época, há 30 anos atrás, certo? Com aquele grovo, vinha aquele vidrão com xarope, você tinha que tomar tantas colheres daquilo lá, tinha a quantidade de proteína que vinha. Então, imagina só, poxa, então quando a gente pensava em colágeno, que não era hidrolisado, sabe lá Deus, eu não lembro, não sei te precisar agora como que era feito o aminolíquido, a gente só pensava na quantidade de proteína. Os bodybuilders ou os aspirantes a bodybuilders, poxa... Proteína é caloria, né, Vi? Eu tinha lá, ou eu tinha albumina, ou eu tinha caseinato lá, né, de cálcio, ou eu tinha aminolíquido e tentava brincar com isso daí. E aí, se você parasse para pensar, poxa, se esse colágeno ele era parcialmente quebrado de alguma forma, entendeu? Beleza, você ia quebrar, ia digerir e ia liberar os aminoácidos. Então, em termos de comparação de aminoácidos, ele seria inferior.
Mas aqui nós estamos falando de uma outra situação. Nós estamos falando de uma situação onde você tem já os peptídeos do hidrolisado de colágeno com uma proteína com um peso molecular como o do PeptiPure de 1.600 Daltons, que é muito pequeno. Entendeu? Então você fala, pô, mas e o whey isolado? Super bioativo e biodisponível. Isso, a biodisponibilidade, então, por exemplo, é muito maior que a do whey, porque boa parte dele já é absorvido direto no estômago. 1.600 kilodaltons, contra peso molecular muito mais alto do whey protein. Mas é isolado. Mesmo assim, vai passar por um processo de digestão. Mas tem o whey hidrolisado. Beleza, vai custar R$500 1 quilo. Certo? Então você vai pegar um whey hidrolisado, né? E aí cabe uma ressalva, né? Tem o whey hidrolisado que muitas empresas fazem em cima do concentrado e tem o whey hidrolisado isolado. Então eu brinco que o whey hidrolisado de verdade ele tem que ser feito do whey isolado, a partir do whey isolado. Sim. Entendeu? E aí você não acha com preço baixo de jeito nenhum. Entendeu? E aí é onde eu quero chegar. Poxa, a gente acabou de descobrir, 3 anos atrás, efeitos biológicos e imunológicos dos peptídeos. No whey já tem estudo sobre isso. O whey sendo gastroprotetor, tanto para prevenção de úlcera, de gastrite e tudo mais. Certo? Será que os peptídeos do hidrolisado de colágeno também podem fazer isso? Ainda não tem estudo. Mas existe algum potencial para isso? Existe. Baseado no que você está falando isso, Rodolfo? No aumento de cloto. Então foi fundamental essa descoberta. Sim. Por quê? Foi revolucionária. O cloto tem efeito antioxidante. Ele consegue inibir a lesão celular por aumento de oxidante. O principal mecanismo molecular de uma gastrite para evoluir depois para uma úlcera e depois para a formação de úlcera é desbalanço oxidativo no trato gastrointestinal. Certo? Então, você começa a ter morte de célula epitelial, disfunção de célula epitelial, queda do conteúdo antioxidante da célula epitelial do trato gastrointestinal. O oxidante, a quantidade de oxidantes está aumentando, vai literalmente corroendo esse epitélio, porque ele perdeu a capacidade antioxidante, até formar gastrite, depois formando as úlceras e assim por diante. Então, será que o peptídeo hidrolisado do colágeno pode ter esse efeito? Não deu tempo para fazer ainda. Não deu tempo. Os indicadores são positivos. Os indicadores, assim, a gente tem uma base hoje celular molecular para fazer outras investigações. Mas aí, aonde eu estou querendo chegar? Poxa, Rodolfo, em relação a ganho de massa muscular, eu posso substituir o whey pelo hidrolisado de colágeno? Não sei, até o meio do ano que vem eu te respondo essa pergunta com certeza. Porque a gente está realizando um estudo com pacientes com DPOC, certo? Comparando o efeito do whey protein com hidrolisado de colágeno. E aí você fala, poxa, então, em termos de digestibilidade, de biodisponibilidade, o colágeno ganha. Em termos de perfil de alguns aminoácidos, o whey protein ganha. Certo? Principalmente de glutamina. O whey protein é muito mais rico em glutamina do que o hidrolisado de colágeno. Aí você fala, isso vai fazer diferença na prática em ganho de massa muscular? Não sei, estamos fazendo um estudo clínico grande para responder isso até o meio do ano que vem. Em relação a, poxa, mas eu tenho lá, por exemplo, meu avô, por exemplo, isso se aplica não só a idosos, mas principalmente a idosos. Mesmo que o idoso não tenha intolerância à lactose, não tenha... É muito comum hoje a alergia a proteínas do leite. E não é intolerância à lactose, é alergia a algumas proteínas do leite. Então, que estão presentes na whey protein, mesmo na whey protein isolada. Certo? Na whey protein isolada você tem proteínas lá, e é proteína mesmo. Entendeu? Então, e aí qual que é a diferença? Você está falando, comparando, por exemplo, com o hidrolisado de colágeno, que é hipoalergênico, com peso molecular de 1.600, que não vai causar reação alérgica de maneira nenhuma. Tá? Então, aí ganha o colágeno nesse sentido. Aí tem uma outra coisa que eu falo que é uma questão só quase estética, mas que para um idoso, né, principalmente quando a gente pensa em alimentação do idoso, ele é muito seletivo o paladar. Certo? Então, a maioria dos sabores de whey protein é baunilha, chocolate,
morango. E tem lá, beleza, tem doce de leite, tem isso, tem aquilo. Entendeu? Tem vários tipos de sabores. Mas pela própria digestibilidade, pelo paladar mesmo, é difícil você ter um whey protein, por exemplo, com um sabor cítrico. Bem difícil. São poucas marcas que tem um ou outro sabor cítrico. Diferente do colágeno, que é mais fácil de saborizar. Você tem de laranja, limão, abacaxi, kiwi, tangerina e outros. Porque você consegue colocar qualquer sabor. Então, esse é um aspecto interessante para ser pensado também. Né? E esse é um aspecto bastante interessante. Né? Então, assim, fazendo um comparativo, a gente tem realmente prós, né, e contras, entre aspas, mas muitas coisas que a gente gostaria de comparar com o whey protein, a gente ainda não tem essa resposta. Né? Espero que até o meio do ano que vem a gente termine esse estudo clínico, é um estudo grande, e aí a gente tenha essa resposta de uma maneira bem clara. Em termos clínicos científicos, o whey já é um produto mais maduro, né, na questão de estudos. E o colágeno, podemos dizer que está engatinhando. Nasceu. Um é uma criança e o outro já é um adulto. E a velocidade das descobertas estão sendo bastante interessantes, e isso vai ajudar, né, o consumidor de uma forma geral até a decidir o que eles preferem, o que é melhor, o que não é melhor. Muito bem. E de uma forma geral, já estamos encerrando aqui também, mas de uma forma geral, além da saúde da pele, vitalidade, qual que é a sua recomendação, além do colágeno, em termos de suplementação, estilo de vida? Eu sei que é uma pergunta bastante pessoal, né? Mas no ponto de vista da ciência, do que você já viu aí. Então, do ponto de vista de estilo de vida, né, atividade física regular, tá? E o ideal mesmo é pelo menos aí uns 5 dias de atividade, né? A Organização Mundial de Saúde, o Colégio Americano de Medicina do Esporte coloca lá 150 minutos de atividade física semanal de intensidade moderada para alta. Ou seja, se dividir por 5 dá 30 minutos por dia, 5 dias por semana. Né? Então, e de atividade moderada para alta. Se for atividade leve, tem que aumentar essa quantidade. Né? Então, a atividade física não pode faltar. Tá? E eu brinco que a atividade física são duas... tem que ter o exercício aeróbio, né? E tem que ter o exercício de fortalecimento. Né? Então, é importante ter essas duas formas de atividade física. Depois, sono. É uma coisa que as pessoas dão muito pouca atenção para isso. Né? Então, de fato. Então, assim, se fala... Nós podemos pensar em termos de higiene do sono. Quantas vezes a gente chega em casa, você toma um banho rápido, escova o dente, buf. Né? Às vezes nem isso. Né? Então, o ideal é que a gente tenha uma preparação para o sono, para ir desacelerando o nosso corpo, para que quando a gente deitar para dormir, realmente a gente esteja já mais relaxado. Né? E uma outra coisa em relação ao sono, né? Existe uma doença, né, que é a apneia obstrutiva do sono. Né? Quando você ouve a pessoa, esse é o ronco, mas depois tem um ronco, o que está acontecendo? É a apneia. E essa apneia, ela pode ter duas fontes. Ela pode ter uma etiologia, uma origem respiratória ou central. Né? Então, se você ronca, você precisa investigar, porque a quantidade de oxigênio, qual que é o problema da apneia? Às vezes a pessoa tem essa apneia 200, 300, 400 vezes, mesmo que rapidinha, durante uma noite de sono de 6, 7, 8 horas de sono. E cada vez que você tem apneia, a oxigenação do sangue baixa. Se a oxigenação do sangue baixa, a recuperação dos teus tecidos, além de não acontecer, ela piora. Certo? Então, e tem uma série de fatores envolvidos nisso. Então, qualidade do sono principalmente se a pessoa ronca, tem que investigar. Depois, obesidade. Só o sobrepeso, não precisa nem ser obesidade grau 1, 2 ou 3. Só no sobrepeso também já tem uma tendência maior até a apneia obstrutiva do sono. Então, tem que investigar também. Aí depois, logicamente que é o cuidado com a alimentação.
né? A ideia é que não se coma mais alimento ultraprocessado, Sim. que se diminua os alimentos processados e que se esbanje nos alimentos naturais. Né? Então, isso é bastante importante. E aí, em relação à suplementação, vai variar muito. Porque hoje tem suplemento para tudo. Uhum. Né? E se a gente pegar, por exemplo, uma lista de suplementos e olhar os benefícios de cada um deles, a gente vai querer tomar tudo. E aí tem um perigo. Né? A gente não é para a gente tomar tudo. Então, você precisa tanto de uma consulta médica ou com um nutrólogo em especial, ou com um nutricionista, né, para poder fazer uma avaliação e ele indicar o que é que de melhor para cada pessoa. Porque varia de tempo em tempo também. Né? Então, por exemplo, Rodolfo, se a gente for pensar em termos de antioxidante, poxa, se eu for pensar em termos de antioxidante, vitamina A, C, D e E são antioxidantes. São antioxidantes não enzimáticos. Certo? Mas eu posso pegar, por exemplo, uma ubiquinona, por exemplo. Eu posso pegar um flavonoide, um transresveratrol, por exemplo, que é obtido lá da uva e tudo mais, e é rico, inclusive, no vinho. Poxa, tem estudos maravilhosos com transresveratrol, mostrando como antioxidante, protegendo vasos do corpo inteiro, inclusive vasos cardíacos, cerebrais e tudo mais. Entendeu? Então, qual é a dose? É uma coisa que tem que ser ajustada individualmente. Não dá para ser vamos dizer assim, numa baciada de uma maneira irrestrita. Aí que entra o conceito N1, né? É bem individualizado mesmo. Isso tem que ser bem estudado, individualizado, para que tenha o máximo de reduzir risco, tenha o máximo de sucesso nessa jornada, né? Porque é uma jornada. É uma jornada. Então, eu vou dar um exemplo. Até em relação à própria suplementação com colágeno com whey protein. Por quê? Porque, de uma maneira geral, a população mundial, de uma maneira geral hoje, come muita gordura e muito carboidrato, açúcar. E a proteína, a média é de se comer em torno de 40%, 35% a 40% do que deveria comer de proteína. E a proteína é o que vai dar sustentação para o nosso sistema imunológico, que não vai deixar os tecidos do nosso corpo envelhecerem, ou vai diminuir, retardar o envelhecimento dos tecidos, das células dos tecidos do nosso corpo, e é o que a gente come menos. Certo? E aí eu estou falando tanto de proteína de origem vegetal quanto de origem animal. Entendeu? Então, poxa, você imagina... E aí entra a questão do colágeno, do whey protein e outras fontes de proteína como suplemento. Poxa, se a gente pegar uma pessoa de 50 quilos, ela deveria comer, mas no mínimo, mas bem no mínimo, se ela não tiver nenhuma restrição por conta de doença, alguma coisa assim, 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Vezes 50 quilos, 60 gramas de proteína por dia. E aí vamos dar um exemplo prático. 60 gramas de proteína por quilo, 60 gramas de proteína por dia. Certo? Vamos supor que essa pessoa faça 4 refeições ao dia. 60 dividido por 4, 15 gramas de proteína por dia. Só para Por refeição. Por refeição, perdão. E aí, olha só, como que ela vai obter 15 gramas de proteína? Eu vou falar em termos de proteína de origem animal para ficar mais claro alguns exemplos. 1 litro de leite tem 30 gramas de proteína. Ou seja, se ela for tomar leite, uma refeição, meio litro de leite. Ok? Ah, Rodolfo, mas não vai. Então ela vai pegar, por exemplo, meio litro, 250 ml de leite, vai dar 7,5 gramas de proteína. Ok? Ela teria que complementar os outros 7,5 gramas. O que ela poderia fazer? Teria que ser um ovo inteiro, que daria em torno entre 6,5 gramas e 8 gramas, dependendo do tamanho do ovo. Fácil, tá tranquilo até aí. Resolveu. 100 gramas, por exemplo, na hora do almoço. Então, isso é um café da manhã. 250 ml de leite, isso para uma pessoa de 50 quilos. Grava bem isso, tá? Sim. Para uma pessoa de 50 quilos, tá? Aí, por exemplo, na hora do almoço, ela precisa ali de mais 15 gramas de proteína. Certo? Aí, se você for parar para pensar, vamos pensar em colocar isso numa carne. 100 gramas de qualquer carne magra mesmo, sem gordura,
certo? Tanto o filé de peito de frango, como exemplo, um bife bem magro, tanto de carne de porco quanto vaca, alguma, né? Ele precisa de 100 gramas, vai dar em torno aí de 18, dependendo da carne, é no máximo 20, 21 gramas de proteína. Então, ou seja, precisa comer mais 100 gramas de alguma carne na hora do almoço. Na hora do almoço. Aí à tarde ela precisa repetir, certo? Então, o que ela pode fazer ali? Em vez de comer, às vezes ela está no trabalho, alguma outra coisa do tipo, o que acontece? Poxa, aí é a hora de você, de repente, utilizar o suplemento. Uhum. Então, eu posso pegar essas 15 gramas do colágeno. Rodolfo, mas eu ouvi que tem um colágeno de 2,5, que preconiza dose de 2,5. Olha, esse colágeno de 2,5, eu não posso falar, mas você não pode tomar mais que 2,5 gramas desse colágeno, que vem escrito que é para tomar no máximo 2,5. Porque senão você vai ter um problema muito sério na sua saúde. Mas, se for outro colágeno, e especificamente o PeptiPure, você pode utilizar 15 gramas do colágeno, que não vai fazer mal nenhum para a sua saúde, muito pelo contrário. Vai fazer muito bem. Pode usar o whey protein, proteína da carne, albumina, pode. Mas esse colágeno especificamente, que fala que só é para tomar 2,5 gramas por dia, não pode tomar mais. Não pode tomar mais porque vai dar ruim e muito ruim para a sua saúde. Certo? Então, isso é muito importante. Então, você tomou lá o seu whey, comeu uma fruta, alguma coisa à tarde, belezinha. Aí vai para o jantar, né? Você pode repetir. Ainda está no déficit. Hã? Ainda está no déficit. Está no déficit. Aí você tem que ir para a quarta refeição e comer mais 15 gramas de proteína. Então, você fala, pô, Rodolfo, não ficou tão pesado para uma pessoa de 50 quilos. Mas se você põe para uma pessoa de 70, você já está falando de 84 gramas de proteína. Sim. Para uma pessoa de 80 quilos, você está falando de 96 gramas de proteína. Você praticamente já está quase dobrando, de 60 para 92 ali, uns 40% a mais. Então, aonde eu estou querendo chegar? E aí você fala, poxa, parece tranquilo, mas vê quem come proteína realmente certinho. Entendeu? Então, assim, é muito complicada essa situação e a gente realmente tem que tomar bastante cuidado com... Estou te dando esse exemplo, né, porque de uma maneira mais prática, porque não é tão fácil. Entendeu? E eu estou falando... Lembra do que eu falei? Eu falei 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Certo? Alguns nutricionistas recomendam até 2. Isso. Aí que eu ia chegar exatamente nesse ponto. Se você pratica atividade física, você tem que subir. Que subir essa... É no mínimo 1,5. 1,5, 2. Entendeu? Então, essas 60 gramas de proteína para essa pessoa de 50 quilos já vai para 85 gramas de proteína. Então, isso que eu dei o exemplo do mínimo. E aí você pode falar, Rodolfo, poxa, mas esse cálculo do mínimo, na verdade era de 0,8 a 1,2, de onde é que surgiu isso? Nessa recomendação do mínimo de 1,2? Foi feito um estudo com soldados em guerra, na Segunda Guerra Mundial. Essa recomendação está no WTC, né? No WTS, na Organização Mundial de Saúde. Isso. Então, por quê? Isso surgiu lá na guerra, que era o mínimo para a pessoa sobreviver e aguentar fazer o mínimo que ela tinha que fazer. Só que o que vale a pena ressaltar? Esse mínimo, ele não garante um envelhecimento saudável no melhor que a pessoa pode ter. Não garante o melhor do funcionamento corporal dela. Então, como eu disse no exemplo, assim, quando eu comecei a falar sobre 50 quilos, 1,2 gramas, para ficar fácil a conta aqui, né, a gente está falando do mínimo. Então, mas você tem que ir lá para 1,5, 1,8. Alguns nutricionistas vão chegar e vão recomendar 2 gramas por quilo de peso. Então, imagina se essa pessoa de 50 quilos, ela está lá, uma mulher, 1,65 m com 50 quilos. Eu estou muito magra, não tenho massa muscular, tarará, tarará. Ela vai lá para os 2 gramas por quilo de peso. Vezes 50 quilos já mudou. De 60 passou para 100 gramas de proteína. Então imagina se ela fosse dividir essas 100 gramas de proteína por 4 refeições. São 25 gramas. Já ia mudar completamente o histórico. Entendeu? Então, e o que acontece? Por exemplo, em relação ao colágeno, que eu falei assim, uma das vantagens, até diferente do próprio whey, é que a solubilidade dele, né, o peptídeo hidrolisado de colágeno, ele é muito mais solúvel, muito mais tranquilo.
E a versatilidade de aplicação, né? Sim. Pode Então, pôr no shake, pode pôr no leite, no sopa, suco, onde você quiser. Isso, em praticamente. alimento, né? A minha esposa usa para pôr em bolo, quando vai fazer bolo. Fica um bolo mais proteico, eu brinco que aí você come com um peso na consciência menor, né? Né? Então, por exemplo, Massa de pizza, existem até, por exemplo, como é que chama? Aqueles sucos artificiais de pó, tem suquinho zero, certo? Então, você pode colocar lá o sabor que você quiser. Sim. E tem várias, bater com polpa de fruta, entendeu? Eu quero bater com polpa de fruta. Né? Então, são opções que facilitam o uso que o peptídeo hidrolisado de colágeno pode ajudar. Né? Então, acho que isso é bem interessante. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. E a questão da suplementação, ela tem que ser individualizada. Né? Tem que ser individualizada. E o que eu sempre falo? Poxa, eu não tenho sintoma de doença nenhum, por exemplo. Mas vai no médico e faz o seu check-up. Nesse check-up, pede lá para dosar vitamina C, vitamina D, né? Vitamina D3, no caso, a formativa da vitamina D, né? As vitaminas, vitamina B12, o básico pelo menos, mesmo que você não tenha sintoma nenhum. Porque às vezes a pessoa nem vai ter sintoma, mas ela pode estar com alguma deficiência, ou seja, uma hipovitaminose, uma deficiência, ou uma hipervitaminose de alguma vitamina. Então é muito importante fazer os exames para ver o que está acontecendo e aí poder ter uma intervenção mais adequada. Né? Por exemplo, no meu caso, eu quase não tomo sol. Eu suplemento com 10 mil I de vitamina D por dia, de D3 por dia. E minha vitamina D fica ali, 40, certo? Não chega nem eu brinco, não chega nem no elixir dos 60, você está entendendo? Então, a própria vitamina C, né? Então eu também suplemento com vitamina C, vitamina D3, vitamina A também eu uso uma certa dose de vitamina A dia sim, dia não. Né? Então, cada um é cada um. Né? Então, precisa realmente avaliar para poder prefazer para que o médico, o nutrólogo ou o nutricionista possa fazer a prescrição de maneira correta. Muito bom. Concluindo então, os pilares. Atividade física. Os pilares têm que ser nutrição, suplementação, atividade física, sono. Isso porque a gente nem falou ainda do lado mental, espiritual. Sim. Então, realmente tem que cuidar. Gestão do estresse, tem que cuidar de uma forma bem holística, bem. Sim. Saúde é 360 graus, não é só uma coisa ou outra. E eu acho que é importante a consistência, né? Você tem que realmente fazer isso, não é uma vez, não é tomar o colágeno uma vez, não é se exercitar uma vez, não é comer essa quantidade de proteína um dia. Realmente, estilo de vida, realmente. Estilo de vida, é longo prazo, não é milagre, e sim um compromisso consigo mesmo. Muito bom, professor, muito obrigado por esse bate-papo incrível, enriquecedor, como sempre. Tenho certeza que que está nos ouvindo aqui elucidou, deu muito mais informação sobre o papel do colágeno e a importância dessa questão da saúde. Relembrando que esse é o nosso primeiro episódio do Pepti Talk e vamos aí trabalhar para mais conteúdos. Maravilha. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, estou sempre aí à disposição e vamos seguir junto aí nessa caminhada da descoberta dos efeitos aí dos peptídeos e do hidrolisado de colágeno aí do Pepti Pure. Tá, joia. Obrigado, professor. Obrigado. Pep Talk.